volume de rentabilidade que você quer da piscicultura e, para isso, quanto de peixe você precisa produzir. Eu sou Soraya Dallagnol, a sua professora de piscicultura. Hoje a gente vai falar de algumas das coisas que você precisa fazer para começar a produzir peixes. Se você está aqui junto comigo ao vivo, já deixa um oi aqui, me manda uma boa noite, me fala de onde você é. Tia Neuci, tudo bom? Obrigada, meu amor. Gente, manda aqui de que cidade você está me assistindo hoje. Você já se inscreveu na Roda da Piscicultura Produtiva? Coloca aqui embaixo que eu quero ver quem é que está comprometido em transformar a sua piscicultura produtivamente aí. O Kleber está aqui todas as noites junto com a gente. Boa noite, Kleber, como é que você está? Todo mundo participando aí, o Wellington novamente, lá de Caratinga, Minas Gerais, maravilhoso. Está aqui também participando todas as noites junto com a gente nas lives. O Kleber é de Gonçalves, Minas, eu não me lembrava da cidade, mas ele já esteve aqui conosco nas outras lives. Maravilha, gente, quando vocês participam, o negócio fica mais gostoso, tá? Então venham, comentem para mim, falem, mandem suas dúvidas, falem de onde vocês são, falem as dificuldades que você tem aí na sua piscicultura ou aí na sua região, que aí a gente interage mais. Combinado? Então, o nosso tema hoje é quais são alguns passos que você precisa fazer aí para começar a produzir peixe, para começar efetivamente a sua piscicultura. E ó, eu já vou te adiantar que hoje eu vou dar só uma palhinha, é só uma palhinha, porque a gente vai falar isso muito mais aprofundado lá na Rota da Piscicultura Produtiva. Marilda, como é que você tá? Tudo bem? Esperantina, Tocantins. Então, se você não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreve, porque lá você vai ver muito mais coisas do que eu vou falar aqui hoje, de como você vai fazer para começar a sua produção de peixes, começar a sua piscicultura. E a primeira e talvez a mais importante coisa que você precise fazer antes de começar a sua piscicultura é planejamento. Ué, Soraya, mas não tem que ter água primeiro? Sim, tem que ter água. Esse é o princípio básico para você botar o peixe. Mas é planejamento. E é planejamento de você entender o mercado da região onde você está. E muitas vezes ter a necessidade de fazer uma pesquisa de mercado, né? Você saber qual é a espécie de peixe que vai ter saída, né? Que você vai conseguir ter comercialização depois. Qual é a espécie de peixe, talvez, que os consumidores aí da tua região querem, mas ainda não encontram, né? Talvez essa seja uma oportunidade, ou ainda o tipo ou a espécie de peixes que você saiba que tem comércio independente se vai ser comercializado na região onde você está ou para fora dela, porque dependendo do tamanho da piscicultura que você for implantar, e aí, né, vai depender da área que você tem, vai depender do volume de água que você tem, você vai poder fazer essa comercialização do peixe para região ali, para o teu município e região, ou às vezes até para fora, né? Para grandes frigoríficos, grandes redes, inclusive. Tá? Então, é importante você entender qual é o tipo de peixe que você que se você produzir vai ter comercialização, independente do lugar para onde você for comercializar, tá? Dito isso, né, entendido essa primeira parte, é você ter a área, né? Ok, ter a área, ou já tem uma área ou vai precisar adquirir essa área? Essa área precisa ter água. Ah, mas eu tenho água, a água vai ser puxada do poço. Será que é viável financeiramente isso? E aí buscar aprender se é viável ou não. O volume de água que você tem disponível é o suficiente para produzir a quantidade de peixes que você está pensando em produzir? Ou você pode fazer ainda o processo inverso. Qual é o volume de rentabilidade que você quer da piscicultura? E para isso, quanto de peixe você precisa produzir? Depois disso, quanto de área e de água você precisa fazer? Tudo isso faz parte do planejamento, tá? Qual é o clima
que tem aí na tua região e a espécie que você está pensando em produzir é compatível com o clima que você tem aí? Porque, ó, diferente do que muita gente acha, não é você que escolhe. Ah, eu quero produzir salmão. Gente, esquece. O salmão você não vai produzir. Não vai produzir aqui no Brasil, não vai produzir no viveiro escavado. Esquece, né? Você precisa produzir a espécie que vai ter comercialização, mas que é possível ser produzida na região onde você está. Por acaso, a gente consegue produzir trigo no Mato Grosso? Não. Por quê? Porque o trigo é um tipo de cultura que precisa de temperaturas mais brandas, mais menores do que a temperatura que nós temos aqui no Mato Grosso. E olha que eu nem entendo de agricultura, hein? Então, para o peixe é a mesma coisa. Não adianta você achar que vai produzir o pirarucu, que é uma espécie com alta exigência por temperaturas mais altas, lá no sul do país. Não vai dar certo. Então, você precisa entender qual é a espécie que dá certo eu vender aqui. Beleza. Mas essa espécie dá certo produzir aí na tua região? Pronto. Passo é esse, tá? Ó, o Kleber tá até dizendo, aqui comercializa muito tilápia e truta. Então, provavelmente, a região do Kleber, em Gonçalves, Minas Gerais, deve ser uma região que tem baixas temperaturas e aí consegue fazer uma produção de truta. Porque senão não consegue produzir truta. Truta é um peixe de águas frias, né? E aí a tilápia, por ser uma espécie tolerante a águas frias, né? Consegue ser produzida lá, mas ela tem um ciclo de produção um pouco mais longuinho do que se a gente produz em águas mais quentes, ok? Então, determinar isso e planejar isso antes de sair louco, alucinado aí procurando alevino da espécie que você enfiou na cabeça que quer produzir e que depois, se você não pesquisou se dá certo produzir na tua região, não vai dar certo, tá? Então, fica ligado nisso. Outra coisa, a comercialização. O tamanho da sua piscicultura vai ser compatível com você fazer a comercialização para o consumidor final no município em que você mora, na região em que você mora, ou você vai produzir volume grande a ponto de poder comercializar para fora. Perante essas informações é que você vai também escolher a espécie de produção. Por quê? Você pode querer produzir uma curimba, por exemplo, e dá certo com o clima que você tem, mas você quer produzir grande quantidade de curimba. Quem é o mercado consumidor que vai absorver toda essa curimba? É ornamental? É isca? É forrageiro? É frigorífico? É mercado interno? O quê? Pense nisso antes de sair louco, alucinado, comprando alevino, antes de entender quem é que vai absorver o seu peixe, tá? Então, e além disso, essa é uma questão, gente, dica extra essa, tá? Se você está planejado financeiramente para entrar na atividade. Se você está planejado financeiramente para entrar na atividade. Eu já vou dar alguns exemplos, mas já vai colocando isso na sua cabeça. A piscicultura é o tipo de atividade que permite qualquer pessoa que tenha área e que tenha água disponível produzir peixe. Qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Desde que aprenda, siga alguns princípios, ok. A questão é que a gente não precisa de grandes investimentos. Não, a gente não precisa de grandes investimentos para entrar na piscicultura, principalmente quando a gente fala de piscicultura em sistema semi-intensivo, que é o que eu trabalho aqui, tá? Que é o que eu ensino aqui para você. Produção em viveiro escavado, com ou sem renovação de água, ok? Mas, mesmo que a gente não precise de grande investimento financeiro para entrar na piscicultura, você precisa lembrar, não é nem saber, porque disso você sabe, mas é planejar e lembrar que você vai colocar o peixe pequenininho, então você precisa ter no mínimo o dinheiro da compra do peixe e você vai passar 6, 7, 8, 10 meses alimentando esse peixe até que ele chegue ao peso de abate
e com o peso de abate você comercialize e receba dinheiro de volta. Então, você precisa ter dinheiro suficiente para manter esse ciclo de produção durante 6, 7, 8, 10 meses, dependendo do tamanho do peixe que você vai abater e da espécie de produção, tá? Então, isso é importante e eu já vou mostrar para você o cálculo, né? Um exemplo de cálculo aqui que a gente pode fazer para ter esse planejamento, tá? Então, e aí essas são aí algumas das etapas que você precisa olhar dentro do planejamento para conseguir ter uma piscicultura lucrativa e começar já de maneira correta. Começar, o planejamento, tá? Não é você achar que, acordei hoje, vou produzir peixe. Tenho área, tem água no fundo da minha propriedade rural, cava um buraco, enche de água e joga o peixe lá. Daqui uns dias eu vou lá ver o que deu esse peixe. Não vai dar certo, tá? Não estou dizendo que vai morrer todo o seu peixe. Não, não é isso. Não vai dar certo para você trabalhar de maneira eficiente e lucrativa se você fizer dessa maneira. Isso não é uma empresa. Ninguém acorda um dia e fala assim: eu vou abrir uma loja, uma papelaria. Levanta, aluga um prédio, abre a porta, coloca uma faixa em cima, compra meia dúzia de caderno e coloca na prateleira. Ninguém faz isso para colocar uma empresa em funcionamento. Como que a pessoa faz? Planeja financeiramente, em questão de mercado. A piscicultura é uma empresa que pode ser muito lucrativa e muito rentável, se você trabalhar de maneira profissional e não achar que porque o seu vizinho fez o primeiro ciclo de produção, deu certo, você vai fazer também. E aí entra tudo de qualquer jeito, igual ele entrou de qualquer jeito. Vou te contar um segredo. Dificilmente vai ser no primeiro ciclo de produção que você vai ter problema. Dificilmente. Dificilmente. E principalmente até a metade do ciclo de produção. Por exemplo, você vai abater o peixe com 1 quilo, até 500 gramas, tudo vai maravilhosamente bem. De 500 gramas para frente, as coisas começam a dar pau. No segundo ciclo de produção, as coisas começam a dar pau. Então, se você não planejar antecipadamente, você já começa errado, já começa com prejuízo no primeiro ano de produção e já desanima da atividade. Muita gente faz isso. A piscicultura no nosso país ainda é uma atividade que não é completamente profissional. Tem muito amadorismo na piscicultura brasileira, muito amadorismo. E é para isso que eu luto todos os dias aqui, trazendo conhecimento, ensinando você um pouquinho por dia, porque eu sei que é possível todos vocês que estão aqui junto comigo transformarem a sua piscicultura em uma empresa de negócios, uma empresa muito lucrativa. Mas para isso, você precisa buscar o máximo da eficiência da tua piscicultura, tá? Então, não é você achar que vai colocar lá um negócio, fulano deu sorte. Eu dei sorte esse ano, deu tudo bem. Não é dar sorte, é saber o que fazer e controlar tudo para sempre acertar. Vai ter problema no meio do caminho? Vai. Mas quando você aprende, você sabe como resolver os problemas. E aí é diferente, tá? O Kleber está me dizendo aqui, eu não sei se é um problema, mas os meus tanques criaram as tilápias e os lambaris. Ainda não está com superlotação. Será que devo colocar um predador? Olha, Kleber, criaram, você fala, está querendo dizer que elas se reproduziram dentro do teu viveiro? Tá? Se é isso, se elas se reproduziram dentro do teu viveiro, colocar um predador é interessante do ponto de vista de controle, tá? O que você precisa ficar ligado aí em relação a esses filhotes, né, que foram gerados aí dentro do seu viveiro é que você provavelmente está ficando com um ciclo de produção muito longo e um fundo de viveiro pouco compactado, tá? Pouco compactado. Tilápias, fazendo um parênteses aqui, eu gosto de responder quando eu tenho tempo, hoje eu estou com um pouquinho mais de tempo, eu estou em casa. Tilápias, elas se reproduzem. Se elas ficam um período muito prolongado, você chegou o peso de abate, você não fez a despesca,
tá? E geralmente isso acontece quando você tem um fundo de viveiro muito mole, porque a tilápia ela precisa cavar um ninho, ela faz um buraco no chão, no fundo do viveiro, para poder soltar os ovos. Então, se você tiver viveiro muito bem compactado, é mais difícil delas soltarem os ovos e tentar fazer a despesca assim que os peixes chegarem ao peso de abate, ou seja, não deixar a tilápia mais do que 7 meses, por exemplo, dentro de um viveiro, tá? Isso vai facilitar com que elas sempre se reproduzam dentro do viveiro. E aí, agora, né, você tem que ou fazer uma classificação, entra com a rede e tira os pequenos, a gente chama de desovinha, né? Então, tira os pequenos, ou então colocar um predador, mas talvez o predador, ele já não consiga se alimentar das desovas que já estiverem maiores, tá? Então, fica ligado em relação a isso. Dica extra aqui para o Kleber, quando você fizer a despesca, faça bem o preparo desse teu viveiro para que você consiga eliminar 100% dessas desovas, tá? É bem importante isso, porque senão você vai carregar esse problema por ciclos e ciclos e ciclos. Isso vai ser sempre um problema para você, tá? E o problema é justamente esse, porque essa desovinha, ela nunca vai chegar ao peso de abate. Primeira questão é essa. Segunda questão é que ela vai superlotar o seu viveiro, então você vai em algum momento ter problema de concentração de oxigênio, enfim, tá? Bom, então, quando você passa a fazer o planejamento, ao invés de só ir andando, só deixando a vida te levar, referente à piscicultura, você passa a ser mais profissional, você passa a planejar os passos. Ah, vai ter problema no meio do caminho? Vai, claro que vai, né? Que não tem problema no meio do caminho. Mas a partir do momento que você planeja, você pode ver os possíveis problemas e se organizar. Opa, se isso acontecer, eu já sei que eu tenho plano B, o plano C. Opa, se isso acontecer, eu já sei que eu tenho plano B, plano C. Quando você planeja, fica mais fácil, primeiro, evitar problemas e se os problemas aparecerem, você conseguir resolver. Isso é profissionalismo. Isso traz lucratividade para a sua piscicultura. Isso traz eficiência para a tua piscicultura. Você não fica demorando dias e dias para resolver um problema. Você resolve assim que ele chega, tá? Aí você deixa de ser um produtor de peixe amador, um criador de peixe, eu gosto de dizer, né? Criador de peixe é o amador. O produtor de peixe, o piscicultor, é aquele que produz peixe eficientemente, o máximo do potencial de produção do viveiro, de cada um dos viveiros que tem, tá? Então, voltando àquele exemplo que eu falei de você planejar financeiramente a tua piscicultura, todo mundo com o seu caderno de piscicultura na mão, todo mundo com uma calculadora e uma caneta na mão. Olha só o exemplo que eu vou dar aqui para você. Vamos lá, peguei minha calculadora. Vamos dizer que você tenha lá uma área, né, com viveiro que seja possível você produzir 10 mil peixes. Então, 10 mil alevinos lá, você comprou, foi lá, comprou 10 mil alevinos, pagou, você já sabia, ok, né? E o preço do alevino é o menor dos custos que você tem dentro da tua piscicultura. Quanto de dinheiro você vai gastar com ração, né? Quanto de dinheiro você vai gastar com ração? Tá? Por que é importante saber esse cálculo? Olha só. Eu não sei se algum de vocês que já está aqui, ó, o João Arnobil, lá lá de Caruaru, Pernambuco, ou a Joleci Araújo, de Itaboraí, ou Antônio Ribeiro. Não sei se algum de vocês que está aqui comigo hoje já produz e se em algum momento isso já aconteceu com vocês. Me contem se já, tá? Tá lá produzindo peixe, comprando a ração. Chega um determinado momento que você fala: não tenho mais dinheiro para comprar ração. Teu vendedor de ração te liga: oi, Kleber, e aí, vamos fazer o pedido de ração para esse mês? Olha, Soraya, não tenho dinheiro para comprar ração mais. E aí, por conta disso, dei o exemplo do Kleber aqui, né? Mas poderia ser qualquer um, é só um exemplo, tá, gente?
E aí, por conta disso, você passa a usar alimentos alternativos, passa a usar resíduo de qualquer coisa para alimentar o peixe, achando que está fazendo uma grande coisa. Passa a comprar a ração mais barata que tem no mercado, porque não acabou o teu dinheiro e fica sempre no emergencial, apagando o fogo da alimentação dos peixes, porque você não se organizou antecipadamente. Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu com você, ó, o Antônio está dizendo, ainda não, tenho um tanque escavado para iniciar a atividade e está aqui assistindo live, maravilhoso, Antônio Ribeiro, é assim mesmo que se começa, tá? Aprendendo antes de sair louco investindo na atividade. Olha o Kleber falando, aqui a ração está em torno de R$ 130. E provavelmente esse preço de ração que o Kleber está falando é preço de ração lá no balcão de uma casa agropecuária. Quando você sabe qual é a quantidade total de ração que você vai precisar comprar ao longo do seu ciclo de produção, você planeja quantidade de ração, financeiramente, opa, eu preciso ter mais ou menos essa quantia aqui em dinheiro e consegue planejar compra de ração em maior volume para não precisar comprar a ração lá no balcão da loja de casa agropecuária de um saco por um saco, tá? Vamos, você quer aprender essa continha junto comigo? Se você quer aprender essa continha comigo, já manda aqui, ó, Soraya, quero aprender a fazer o cálculo de quantidade de ração, que eu já vou mandar para vocês. Marco Antônio, boa noite, tá? Então, como que faz essa continha? Então, se você tem lá 10 mil peixes, você comprou 10 mil alevinos, e você já sabe que esses 10 mil peixes que você comprou, você vai abater esses peixes com 1 quilo, né? 1 quilo. Então, tá, 10 mil peixes, e você vai abater esses peixes com 1 quilo. Vamos dizer que é a tilápia que você está produzindo aqui. Ou seja, você vai produzir 10 toneladas de peixe, tá? Então, 10 toneladas. Ok. Quanto é de ração que você vai precisar fornecer para que esses peixes tenham cheguem a 1 quilo de abate? O que a gente faz? A gente multiplica o peso, né? A quantidade de quilos de peixe que você vai produzir, que é biomassa, o nome disso a gente chama de biomassa, você multiplica isso pela média da conversão alimentar, tá? E aí, o que eu gosto de dar o exemplo aqui? Sempre que você for fazer esse cálculo, use uma média de conversão alimentar mais alta, para você não correr o risco de errar. É melhor errar para cima do que errar para baixo, né? Tipo, você achava que ia gastar 10 mil reais e precisou gastar 15, por exemplo. Isso é muito ruim. Mas você está preparado para gastar 15 e só gastar 10? Maravilhoso, foi de boa, né? Então, vamos lá. Então, 10 mil quilos de peixes é a quantidade de peixes que você vai produzir. Você multiplica por uma conversão alimentar. Eu vou jogar uma conversão alimentar aqui para tilápia bem ruim, tá? Uma média de conversão alimentar 1,7, tá? 1,7 é uma conversão alimentar ruim. Então, assim, se você fizer a roda da piscicultura produtiva, seguir o passo a passo que eu vou te ensinar, eu tenho certeza que você vai ter uma conversão alimentar melhor do que 1,7. Mas para via de cálculo aqui, para você não errar para menos a tua conta de quantidade de dinheiro para ração, vamos jogar um valor mais alto. Ou seja, para que você engorde 10 mil quilos de peixe, você vai precisar fornecer 17 mil quilos de ração, tá? 17 mil quilos de ração, que nada mais é você multiplicar o peso final, né, que você vai chegar nesse peixe, 10 mil, vezes 1,7, que é a conversão alimentar ruim que eu dei de exemplo para você. Então, multiplica por 1,7, vai dar 17 mil quilos de ração. E aí, você divide esses 17 mil pelo peso do saco de ração. Divide por 25 quilos. Ou seja, você vai gastar ao longo de todo o ciclo de produção, desde quando você comprou o alevininho até o peixe chegar em 1 quilo, para os 10 mil peixes, você vai precisar comprar ao longo desse período total 680 sacos de ração, tá? Cada saco de ração pesa 25 quilos. Isso tudo
em quantidades de ração diferente. Então, vai precisar ter a ração de 2 milímetros, a ração de 4 milímetros, a ração de 6 milímetros. Todas as rações de todas as fases estão incluídas aqui nesse número, 680 sacos. Quando você sabe disso, o que você faz? Vamos pegar o preço da ração. Vamos fazer a conta com a ração que o Kleber falou ali, ó. O Kleber está pagando R$ 130 no saco de 25 quilos. A ração dele... O Kleber, é uma ração de alevinos? Essa ração que você está falando? Então, o Kleber está pagando R$ 5,20 no quilo da ração, por quilo de ração. Tá? Se ele precisa de 17 mil quilos, a gente multiplica isso por 17 mil. O Kleber vai gastar R$ 88.400 de ração. Esse é o dinheiro que o Kleber precisa ter para fazer 10 mil peixes chegarem em 1 quilo de peso corporal. Né? Isso pensando na pior hipótese, que ele vai ter uma conversão alimentar de 1,7, que, como eu já te falei aqui, é uma péssima conversão alimentar e que você consegue muito melhor do que isso se você assistir a Rota da Piscicultura Produtiva. Então, se não se inscreveu ainda, vai lá e se inscreve, tá? Agora, vamos fazer uma conta diferente. Se essa ração for R$10 mais barato, então eu tenho lá, ao invés de uma ração de 130 o saco, uma ração de 120. E ao invés da minha conversão alimentar ser 1,7, você assistiu a Rota da Piscicultura Produtiva, aprendeu um monte de coisa lá no evento e teve uma conversão alimentar ao invés de 1,7, 1,6. Você multiplica 10 mil peixes por 1,6, você vai gastar 16 mil quilos de ração. Dividido por 25, vezes R$120 cada saco, de 88.400 já cai para R$76.800 o custo com ração. Tá? O custo com ração. Ó, o Kleber tá falando, ração de 32% de proteína. Tá cara mesmo essa sua ração, Kleber. A do João de 190, tá boa esse preço aí, João. R$190 para ração para levino, tá bom. Tá? Então, tudo isso vai depender do quão você vai conseguir negociar aí a ração mais barata, cada vez mais barata, e do quanto você vai conseguir buscar eficiência no processo de produção da sua piscicultura. Porque, por exemplo, se você já sabe que vai consumir ao longo do ciclo de produção, nesse exemplo que eu dei aqui, 680 sacos de ração até acabar o peixe, até chegar no abate, para que você vai ficar comprando ração de 2 em 2 sacos de ração? Para pagar mais caro, porque você está comprando lá no balcão? Não. Você tem que comprar a ração em maior volume. Por isso é que você precisa saber o quanto você vai gastar ao longo do ciclo de produção para ter esse dinheiro na mão. Então, eu vou comprar, mesmo que você compre a prazo ou que você compre à vista, você tem que ter pelo menos o dinheiro para você fazer esse giro. Não precisa ter 100% do dinheiro. Mas, por exemplo, comprar a ração para o consumo de 30 dias ou para de 60 dias, porque aí você consegue chegar lá na casa agropecuária e negociar. Ao invés de comprar direto no balcão e pagar o preço mais caro, você compra em grande volume, você com certeza vai ter uma redução muito grande do preço dessa ração, tá? A ração que o Kleber está pagando tá cara, tá, Kleber? Então, se organize para conseguir comprar em maior volume, converse com o teu fornecedor de ração para ver se ele tem uma condição melhor de compra para você. Se você comprar em grande quantidade, 100 sacos de ração, por exemplo, vai durar para, uma quantidade maior de tempo. Se você tiver lugar para armazenar, esse é o processo de você conseguir reduzir o custo de produção. Porque nessa conta aqui, talvez, nesse preço que o Kleber está pagando aqui de ração, talvez você não consiga nem fechar a conta, né? Então,
a sua margem aí fica muito curta, fica muito estreita aí, tá, Kleber? Então, faça essa conta antes de sair aí doido, produzindo peixe, ampliando piscicultura. Faça a conta, esteja preparado financeiramente para isso. Para não chegar no meio do ciclo de produção, você não ter o dinheiro para comprar ração, ou para chegar no final do ciclo de produção, você pagou a ração sempre muito cara, quando chegou no final, a conta não fecha, tá? Então, e não fique achando, mas eu vou ter o dinheiro lá na frente, eu tenho uma conta para receber lá na frente, aí eu compro essa ração. Não conte com aquilo que ainda não está em sua mão. Vou contar uma história para vocês. Tem um cliente meu que ele vendeu uma terra para investir na piscicultura, entrou na piscicultura, quando foi para receber o dinheiro, a pessoa que tinha comprado a terra dele, ele ia investir na piscicultura com o dinheiro da venda dessa terra, né? A pessoa que comprou desfez a negociação e pediu né, e devolveu a terra, não quis mais a terra, falou, não vou mais ficar com a terra, devolveu, devolução da compra, né? E aí, esse meu cliente já tinha investido na piscicultura. Ele já tinha comprado o alevino, ele já tinha comprado parte da ração. E ele contava com o dinheiro da venda da terra para continuar comprando a ração do ciclo de produção dele. Então, imagine, ele não tem o restante do dinheiro para continuar essa atividade. E o peixe dele está lá. Precisando ser engordado. E é bastante quantidade de peixe. Então, não conte com aquilo que ainda não está sobre o seu domínio, que ainda não está na sua mão. Não conte com aquilo, porque isso pode fazer com que você perca a eficiência, com que você perca dinheiro lá na frente, tá? Se programe, inclusive financeiramente, esteja planejado a fazer isso, a sua produção, inclusive financeiramente, né? Ou ainda mais, né? Esteja ainda mais planejado financeiramente, tá? Então, se você começa a produzir sem saber nada da atividade, sem planejar, vai dar ruim, vai dar ruim. Então, não comece sem fazer planejamento financeiro, não comece sem fazer planejamento comercial, estudo de mercado. Soraya, é muita coisa. Gente, é coisa simples, é só a gente ir conversando, você ir entendendo melhor do assunto que você vai aprender, tá? O jeito certo de você começar isso, a sua piscicultura, é aprendendo tudo a respeito da cadeia produtiva aí na tua região, do sistema de produção aí na tua região, aí na tua propriedade, planejando. E se você quer acelerar esse processo, não deixe de participar da Rota da Piscicultura Produtiva. Segunda-feira que vem, tá? Daqui a 5 dias, vai começar esse grande evento onde eu vou te ensinar o passo a passo aí para você ter uma piscicultura realmente lucrativa e fazer da sua piscicultura aí uma fonte de renda. Então, vai lá, se inscreve, coloca seu nome, seu telefone, seu endereço de e-mail. É gratuito, porque o meu objetivo com tudo isso aqui é fazer com que você, piscicultor, você, piscicultora, possa produzir peixe e lucrar com isso. Esse é o meu objetivo, com tudo isso que eu faço aqui para vocês. Então, é gratuito, tá? E se você quiser acelerar esse processo, a gente pode acelerar, sim, ao longo do caminho, tá? Mas não deixe de participar, porque lá na Rota da Piscicultura Produtiva você vai ver que tem muito jeito de você melhorar a eficiência da tua piscicultura, que se você já produz, eu sei que você tem como melhorar. Até mais, tchau, tchau. Obrigada pela presença de todos aqui.